Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos trabalhar o nosso Concílio Vaticano II sobre liturgia, Sacrosanctum Concilium, nosso 11º encontro. Vamos trabalhar o número 38, parágrafo 38 até o parágrafo 40. Vamos ver o que o Concílio nos fala sobre a questão da reforma litúrgica. É a parte que fala sobre adaptação segundo as necessidades dos lugares. Isso aqui é importante porque se trata da enculturação. A liturgia ter uma referência e um apoio a partir das culturas do qual o cristianismo está inserido e colocar alguns elementos, se eles forem pertinentes à celebração eucarística, dentro da liturgia. E ele diz assim, número 38, salva a unidade substancial do rito romano, aquelas realidades fundamentais que não podem faltar, ligados, centralizados entre a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Desse lugar, há legítimas variações e adaptações para os diversos grupos, regiões e povos, principalmente nas missões, onde a liturgia deve se encarnar naquela realidade que o cristianismo está inserido, com seus códigos de valores e com suas realidades simbólicas. Também quando forem reformados os livros litúrgicos, porque nós passamos não só dos livros das sacramentais, os livros dos sacramentos, mas também o missal romano, que foi também reformado. Isso ter-se-á oportunamente diante dos olhos na estruturação dos ritos e na confecção das rubricas. As rubricas são aquelas realidades que ajudam a pessoa, através de gestos, que devem ser feitos naqueles momentos em que se dizem as determinadas palavras centralizadas no rito. Limites da adaptação. Dentro dos limites estabelecidos, então essa adaptação tem limite, porque tem coisas que não podem tirar. Eu falava para vocês, aquilo que é de tradição apostólica não muda, mas aquilo que é tradição eclesiástica pode mudar. Isso nós já encontramos em Basílio de Cesareia, no seu discurso 12. Cabe à competente autoridade territorial e eclesiástica, está ligado também às conferências episcopais, de que trata o artigo 22, parágrafo 2. Definir as adaptações, então as conferências têm essa autoridade de definir as adaptações para cada região, para cada povo, principalmente no que se refere à administração dos sacramentos, como os sacramentos serão administrados, a questão dos sacramentais, a determinação das procissões, a questão da língua litúrgica, a língua vernácula que se fala no local, a questão da música sacra, é uma música que se deve procurar sempre estar centrado naquilo que se celebra. Alguns tempos a igreja, nas suas experiências, acabou fugindo um pouco, de determinadas músicas que não são litúrgicas. Hoje está se redescobrindo isso, porque se deve cantar a liturgia e não cantar na liturgia. Não é espaço vazio para a gente cantar. Ah, mas eu queria fazer um louvor. Então, para fazer o louvor, tem um grupo de oração. A celebração da Eucaristia não é um grupo de louvor. Não se pode confundir as esferas. Há o espaço do grupo de louvor, onde se coloca as músicas de louvores. Há o espaço litúrgico, onde se coloca as músicas litúrgicas. Sempre centrado naquilo que se celebra, nas palavras das próprias leituras. E também das artes, porque devem acompanhar. A igreja sempre fomentou as artes, de altar, da confecção de altar, como confeccionar,
etc. De acordo, porém, com as normas fundamentais exaradas nesta Constituição, que é a norma básica como fundamento depois para serem discutidas e aplicadas segundo determinadas regiões, províncias ou conferências episcopais. Adaptações mais profundas. Urgindo, porém, em vários lugares e condições, uma adaptação mais profunda da liturgia, que é, por isso, mais difícil. Porque existem coisas que nós não podemos abrir mão na liturgia. Primeiro, a competente autoridade territorial eclesiástica, seja do bispo na sua diocese, seja nas conferências episcopais, de que trata o artigo 22, parágrafo 2, considere acurada e prudentemente o que nesse particular das tradições e da índole de cada povo se pode oportunamente admitir no culto divino. Existem certas coisas que se pode admitir, existem essas coisas que não se pode admitir porque se opõe totalmente àquilo que se celebra. As adaptações que parecem úteis são adaptações, não são mudanças do conteúdo fundamental. As adaptações que pareçam úteis ou necessárias sejam propostas à Santa Sé. A Santa Sé que vai dar o aval, né, se é permitido ou não, né, para serem introduzidas com seu consentimento. Então, sempre a Santa Sé reserva o direito final de definir algumas realidades, desde que essas realidades não mudem a essência da missa. Segundo, para que, porém, a adaptação se faça com a necessária prudência, não é simplesmente porque é bonito ter uma tradição popular que nós vamos colocar dentro da celebração. Não. É porque ela também tem uma identidade com aquilo que se celebra. Aí é outra coisa. A mesma autoridade territorial eclesiástica será dada pela Sé Apostólica. Sempre Roma vai garantir a sua palavra final sobre a questão dessas reformas, né, para ver se realmente elas se adaptam ao sentido da liturgia na sua plenitude, no seu sentido maior, mantendo aquilo que deve ser íntegro na celebração eucarística. Se necessário, em alguns grupos aptos para tantos, então ter sempre pessoas preparadas para isso, e por tempo determinado, a faculdade de permitir e orientar as necessidades e experiências prévias. Então, se pode dar oportunidade para que se coloque determinadas experiências prévias. No Brasil, nós podemos ver uma adaptação no missal, que só existe no Brasil, que é a oração eucarística quinta, que foi criado para o Congresso Eucarístico de Manaus. Isso foi uma realidade criada dentro de uma realidade, uma festa específica do Congresso Eucarístico Nacional, que foi celebrado em Manaus, e a criação de uma oração litúrgica para aquela região que hoje mantém dentro do nosso missal. Mas isso teve que ter aprovação de Roma. A partir do momento que teve a aprovação de Roma, ela entra no nosso missal. Se você for na Itália, não existe oração eucarística quinta na nossa oração, nem no outro lugar. Era específica para o Brasil. Terceiro, como particularmente nas missões, as leis litúrgicas costumam trazer especiais dificuldades quanto à adaptação da questão cultural, né, na região das missões e os desafios das missões dentro de culturas totalmente contrárias, diferentes. E muitas vezes essas missões são dadas através de culturas onde o cristianismo é minoria. Para a sua elaboração, tem homens peritos na matéria em questão, que conheçam a realidade, né, das missões, a cultura onde está inserido o cristianismo, e a pessoa perita que saiba a realidade, esse diálogo entre a cultura e aquilo que é próprio da celebração eucarística, isto é, das normas da celebração eucarística, principalmente aquelas que não podem ser mudadas. Então, nós paramos aqui, depois nós vamos continuar, né, o incremento da vida litúrgica na diocese e na paróquia,
né, como se deve adaptar, porque nós estamos passando o Missal de São Pio V para a nova realidade do pós-Concílio Vaticano II, e se precisa fazer essa adaptação, né? E dentro dessa adaptação, nós temos que ver o que foi realmente íntegro da tradição do Pio V, nas questões ligadas à liturgia da palavra, à liturgia eucarística, e aquilo que se transformou através das liturgias que começaram a ser celebradas no pós-Concílio Vaticano II. Sempre traduzindo do latim, se passa então as línguas vernáculas, as línguas próprias de cada país, ou às vezes até certas culturas indígenas que tiveram também o missal traduzido para as línguas indígenas ou de outras culturas. Então, que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.